querido amigo e irmão desse projeto, dessa reflexão espírita para essa noite. Boa noite ao pessoal do Face, o pessoal do Instagram, nós vamos colocar aí para vocês acompanharem. O pessoal do Face está ao vivo conosco. Espero que o som esteja bem, espero que vocês estejam aí ouvindo a gente da melhor maneira possível, que a gente está aqui hoje testando essa nova versão, essa programação nossa de 2022. Então, nós trouxemos hoje a reflexão da morte, a morte de entes queridos, para essa noite, para que nós possamos estar junto com vocês, para que nós possamos ter essa reflexão e que nós possamos trazer para vocês uma mensagem maravilhosa de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, o nosso Evangelho. Então, essa noite, esse tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então, ao iniciar, nós vamos trazer a nossa prece da noite, né? Você quer fazer a prece? Fazer. Vamos fazer a prece da noite e eu trouxe para vocês para que nós pudéssemos fazer a prece de cartas. Espero que vocês possam nos acompanhar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Essa é uma oração de cartas, Madame Crell, e tirada do livro de mensagem de saúde espiritual. Muito linda, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, Roberto, de como nós podemos estar. Puxa aqui para mim. Como nós podemos nos contactar, levanta, nos contactar com os espíritos de luz, como que nós podemos nos contactar com os nossos amigos, os nossos entes queridos e as pessoas que da nossa família voltaram para o plano espiritual. O que você acha, Roberto? Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Como foi para você? Bom, a morte física, a morte da matéria,
depois que se nasce, é a coisa mais democrática que Deus inventou. Seja uma pessoa materialista, seja uma espiritualista, seja qualquer etnia, qualquer cultura, enfim, todos nós passaremos por esse fenômeno. E ao longo da humanidade, a morte foi encarada de formas as mais variadas possíveis. Hoje nós iremos falar sobre o aspecto, sobre o ângulo da visão espírita da morte. Porque nem para a matéria se dá para usar esse termo morte, porque nem a matéria morre. Né? Assim, quando a pessoa desencarna, a sua matéria ela é decomposta, mas volta para o meio ambiente. Então, nem o corpo material nosso morre, que dirá o espírito que é eterno. Bom, eu quero desejar boa noite para vocês, Ercílio, o pessoal que está chegando, a Nelice, tá todo mundo aí com a gente, a Liara, pessoal também do YouTube que está aí nos acompanhando, um beijo no coração de vocês. Quando vocês quiserem, podem falar um pouquinho para mim, o que vocês acham sobre a morte. Quando um ente querido falece ou desencarna para nós espíritas, né? A gente vai trabalhando isso. Aurísia, boa noite, querida, minha querida amiga. E que nós possamos estar aí também trazendo as memórias dos nossos entes queridos, aquelas pessoas que se foram, né? Aqueles que é a nossa família espiritual, enfim. E que a gente possa entender, como o Roberto falou, que a morte para nós não existe. A morte para os espíritas, ela não existe. Ela tem uma outra conotação. Por quê? Porque Jesus mata a morte para o espiritismo. Ele nos traz que somos seres espirituais, somos seres imortais. Então, não devemos pensar em morte, nem destruição e nem sacrifício nesse momento. Apenas uma libertação do espírito. Ou então que vamos voltar para o plano espiritual, onde a nossa família nos espera, onde nós possamos ser recebidos, onde nós possamos estar inteiramente integrados com a nossa verdadeira existência. Porque a nossa verdadeira vida, na realidade, ela está no plano espiritual. Então, quando nós trouxemos esse lindo estudo, nós já tivemos vários estudos, né, Cília? Né, Dorival? Nós tivemos esse estudo aí, junto com os nossos amigos, e foi muito bom, porque cada um fala de como percebe essa despedida de um ente querido. Porque, na verdade, não é de se falar perda. Aqui no nosso capítulo, né, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser pode acompanhar aí com a gente. Aqui, gente, nós falamos em perda de pessoas amadas, as mortes que são prematuras e as mortes que são assim, repentinas, como está acontecendo agora, com o Covid, com as doenças terminais e também com aquela, a gente comentou esses dias, como que está acontecendo agora essas mortes tão repentinas pelo infarto, pelo AVC ou um derrame cerebral, que de repente não dá tempo nem da gente se despedir daquele ente querido. E aí, Allan Kardec nos traz, quando a morte leva os nossos familiares, o que acontece? Como eles chegam do lado de lá? Nós já fizemos outra live falando sobre isso.
o Roberto e eu, a gente falou como acontece com a desencarnação, como acontece com a morte do outro lado, né, do plano espiritual. Então, a gente pensa, né, aqui o nosso evangelho nos traz que as pessoas ficam um pouco revoltadas, né, e pensam, Deus não é justo, pois sacrificou aquele que é bom, né, leva para o plano espiritual aquele que é bom e deixou aquele que não era tão bom. Aquele irmão ou aquele familiar ou aquele espírito que não estava assim tão bem nessa reencarnação. Então, a gente tem que pensar. Aqui vem uma reflexão para nós entendermos o que na verdade isso significa, né, Roberto? O que você acha? Quando acontece isso, o que a gente pode trazer como mensagem? Bom, antes de ser espírita, eu já era espiritualista. Eu acho que na minha adolescência eu passei a acreditar de que nós éramos, além de matéria, éramos também espírito. Mas a partir do momento que eu comecei a caminhar dentro da seara espírita, algumas cortinas que eu tinha na minha visão espiritual foram levantadas. E uma delas foi com relação à chamada morte. O espírita, ele não teme de forma alguma a morte. O que o espírita teme é que ele não sabe o que vai acontecer, para onde ele vai, como que será essa nova realidade. E as mudanças que nós desconhecemos, essa mete medo na maioria das pessoas. Tanto que todo espírita sabe dessa história, que o Chico estava viajando num avião, o avião entrou em turbulência e ele começou a temer pela sua morte material, né? Tem até no Pinga Fogo essa passagem, ele contando, né, de forma até engraçada. Então, se o Chico, que vivia mais no plano espiritual do que no plano material, tinha medo dessa passagem, quanto mais nós, né? Muito menos evoluído do que ele, que o espírito, na última encarnação, recebeu o nome de Chico Xavier. Então, o que nós temos medo enquanto espíritas não é dessa passagem, que essa passagem ela é necessária, né? Esse desligamento da matéria, o retorno do plano espiritual. Se houver necessidade, reencarnaremos novamente para continuar a nossa evolução. O problema é que nós não sabemos como que vai ser lá. Nós temos algumas indicações de espíritos que já estão no plano espiritual, que nos informam através dos médiuns, mas sempre temos aquele receio, né? Certa vez perguntaram, nesse mesmo programa, perguntaram para o Chico se nós deveríamos temer a morte. Ele falou, não, de forma alguma. Se você, durante a sua vida aqui, está encarnado, você praticou coisas boas, você foi uma boa pessoa, uma pessoa honesta, contribuiu para a evolução do seu irmão, não há não precisa ter qualquer medo da morte, né? Ela não existe. Mesmo antes, a Cíntia falou aqui, né, que Cristo veio reafirmar a imortalidade da alma, mas a imortalidade da alma já havia sido descoberta, falada, ressaltada por egípcios, depois pelos nossos irmãos judeus, né? Então, Cristo veio e voltou ao assunto, e Kardec depois, né, de 1800 e tantos anos depois, então a morte efetivamente não existe. O problema é que nós somos muito ligados aos nossos sentimentos inerentes à matéria. Então nós gostamos de encostar na pessoa, nós gostamos de ver a pessoa, nós gostamos de sentir o cheiro, né? Qual que é a mãe que não gosta de abraçar o filho, ter nos seus braços, sentir o cheiro do bebê, beijar o rosto do seu filho, o pai da mesma forma, você beijar o teu pai, o teu irmão. Isso é inerente ao ser humano, essa necessidade do exercício dos nossos sentidos.
E quando o espírito desliga da matéria, porque isso está ligado à matéria, os sentidos estão ligados à matéria, e quando ele desliga, nós perdemos esses 5 sentidos direto sobre a matéria. E aí nós entramos em desespero. Quando nós perdemos aí um parente muito próximo, eu perder, né? Essa palavra eu vivo me policiando para não falar ela, mas é da tradição popular e a gente acaba falando. Mas uma despedida. É uma despedida, né? Nem até despedida não está muito certo. Mas vamos usar a despedida que ainda é melhor do que perda, né? Não perdemos ninguém. Mas, por exemplo, a minha mãe partiu esse ano, foi o ano passado, né? O ano passado, passa muito rápido. Mas a minha mãe partiu o ano passado para o plano espiritual e louvado seja Deus, eu, né, já estava dentro da seara espírita. A gente sente aquela tristeza porque já, né, você vai lá na casa onde ela morava, se você for lá, ela não está lá fisicamente, então é difícil você enfrentar essa saudade e tal. Mas o Espiritismo me deu a compreensão de que ela está no plano espiritual, ou, né, fazendo um novo planejamento, ou aguardando alguns daqueles que foram seus parentes aqui, consanguíneos, que ainda estão encarnados, para novos projetos. E isso então me deixou com um coração muito confortável. Então, respeitamos sim, dá saudade. Imagina uma mãe que perde um filho em tenra idade, ou, né, não precisa nem ter idade. Filho é filho, ele pode ter 90 anos, você ter 100, ele ter 90 anos e ele morrer. É lógico que não tem jeito, porque você teria 10 anos, né? Mas só uma alegoria que a perda do filho é uma coisa muito triste. Eu não vou dizer o nome aqui, né, porque eu não tenho autorização para isso, mas tem um amigo meu em que eles são 11 irmãos. E um deles partiu de forma inesperada, né, em plena juventude. E ficaram 10. E essa mãe até hoje ela é inconsolável por conta desse único filho que partiu, né, de uma hora para outra. Mas só tem 10 aí, estão todos vivos, vem aqui. Mas a tristeza está até hoje instalada no coração dela por conta daquele filho que partiu. Um coração de luto. Né? O coração de luto não conseguiu sair desse luto. Então, nós temos que refletir com relação à morte, né? Não ficar falando demais também, mas é interessante nós termos uma reflexão, ainda que pessoal, ainda que não ficar debatendo, porque cada um tem uma cabeça. Você vai dialogar sobre a morte com um irmão evangélico, ele tem um posicionamento, você vai conversar com um irmão judeu, ele tem outro pensamento, com um irmão católico, com o espírito. Então, pode ser que entre em algum conflito de entendimento. Então, meu amado, você pode fazer uma reflexão de ordem pessoal, né? Se você se teve algum parente, alguma pessoa que você ama muito, que partiu antes da hora, pode ser não ser uma pessoa. Eu me lembro, esses dias eu estava comentando, há uns 5 ou 6 anos atrás, nós tínhamos um cachorro, eu amava muito esse cachorro, porque eu chegava de madrugada das aulas na faculdade, eu chegava e ele estava acordado, né, me aguardando lá. Então, assim, tinha um amor inestimável por esse cachorro. E eu fui convocado para fazer um curso para as eleições em Minas, que era um ano eleitoral, então eu sou juiz eleitoral, então nós teríamos um curso lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, de acho que 4 ou 5 dias. E logo no primeiro dia, nós estávamos lá começando o congresso, me foi informado, né, que o cachorro havia morrido. Acabou para mim, acabou o congresso. Eu fui lá e falei com o diretor lá que eu não tinha a menor condição de continuar no congresso, né, por causa de um cachorro, né. A sorte é que o diretor também tinha cachorro e entendeu a minha dor. Eu falei, olha, o que eu vou te falar aqui parece até meio bobagem, mas eu não tenho condições psicológicas, emocionais para continuar no congresso. O que aconteceu? Ó, eu tenho um cachorro que eu gosto muito, o cachorro morreu, eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá para providenciar. E todo mundo ficou perdido, né? Ninguém teve mais vontade de fazer mais nada. Então, para você ver como que é a ligação nossa com a vida, né? Com
com a vida de quem ama os animais, da vida de quem ama as pessoas. Então, essa ideia que nós temos agora sim da palavra, de partida, de perda, né? Esse sentimento nós precisamos trabalhar, entender que não é uma parte, é uma partida e não mais não é uma perda, é apenas uma transformação necessária que todos nós queremos passar. E não é para sempre, né, bem? É um até breve. É um até breve, né? Marcelo tá mandando boa noite para você. Meu grande mestre, né? Meu grande mestre, doutor Marcelo Mesquita, uma das cabeças mais brilhantes que eu conheci até hoje. Um abraço, boa noite para vocês aí, Marcelo. Tudo de bom para vocês. Alessandra, nossa amiga, tudo de bom. Gente, sejam bem-vindos. Pessoal, vai colocando aí, nós estamos ao vivo no YouTube, tá bom? Quem quiser acompanhar a gente no YouTube, compartilhar nosso vídeo, assinar o nosso canal, Cintiane Souza, nós estamos ao vivo. E, Marcelo, pessoal aí, coloquem aí para vocês nos grupos, coloquem aí pro pessoal acompanhar a gente aqui ao vivo. Será muito bom estar com vocês, tá bom? Antes que eu me esqueça, porque o tempo passa muito rápido e a gente, eu gostaria de ter falado alguma coisa e acabei esquecendo, eu reputo importante. Certa vez, numa entrevista com o Chico Anísio, uma das pessoas que eu reputo como verdadeiro gênio, eu sempre achei o Chico Anísio um gênio, né? Um gênio do humor, né? Aquela infinidade de personagens que ele compunha, uma coisa extraordinária. Eu acho ele como um grande gênio. Aí uma vez perguntaram a ele, numa entrevista, se ele tinha medo de morrer. E ele deu uma resposta emblemática para mim no momento. Eu fiquei muito tempo tentando entender o que ele quis dizer com isso. Depois eu acabei entendendo. Acho que acabei entendendo. Ele disse, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho pena de morrer. E com o passar do tempo, eu fiquei imaginando o que ele quis dizer que tem pena de morrer e não medo da morte. Eu acho que a vida, Deus criou um planeta com tantas coisas boas para nós vivermos, que nós, em determinado momento, acreditamos que nós somos aqui desse planeta, nós somos aqui dessa matéria, e que só é possível ser feliz aqui com tantas coisas boas que Deus colocou nesse planeta. As pessoas com quem convivemos, os animais, as plantas, a beleza dos rios, nos agarra aqui, nos aprisiona na matéria, né? Então, quando você tem pena quando você, no caso dele, quando ele alcançou, depois de muito trabalho, de muita luta, ele alcançou fama, dinheiro, deve ser mais ou menos por aí. E aí ele falou, agora 70, 80 anos foram um pouco para eu viver toda essa felicidade. Então eu acho que é bem por aí. Mas nós temos que lembrar que, se nós temos prazeres aqui, enquanto encarnados, enquanto revestidos da matéria, nós teremos muito mais prazeres no plano espiritual, porque nós teremos muito mais do que 5 sentidos. Nós teremos outros sentidos, outra capacidade que não depende da matéria. Então, é por isso que ele tinha pena de morrer. Eu acho que ele tem razão, né? A vida viver tão bom, viver tão gostoso, tão prazeroso, né? Você conhecer pessoas maravilhosas, você poder ajudar, você poder ser ajudado, você poder dar um abraço a um amigo, sabe? Assim, são coisas que nos agarram aqui nesse planeta, que nos deixam sem vontade de retornar para o plano espiritual. Então, Roberta, Judete está colocando aqui para nós. Um beijo, Judete, pessoal do Morro Agudo. Sejam bem-vindos. A Judete coloca pra gente, ela dá uma mensagem para nós entendermos um pouquinho da dor da mãe quando perde o seu filhinho. Quando a mãe perde o filho, ou quando a mãe se despede, né? Na verdade, quando ela simplesmente devolve aquela criança para o pai, que é para o plano espiritual, ela diz que aos 7 meses,
o seu filho retornou para o plano espiritual. E foi uma dor muito grande, né, minha querida amiga? E é assim mesmo, gente. Nós vamos entendendo que isso é um processo, que isso vai acontecendo para que nós possamos passar por esse aprendizado. Eu mesmo estou de luto. Papai tem 1 semana que ele faleceu e ainda estamos de luto. Ainda estou passando pelo processo de luto, de enlutamento, de entender, de aceitar que esse espírito volta para o plano espiritual. Mas eu entendo, Judete, que para uma mãe é muito difícil aceitar que aquela criança que ela cuidou, que ela esperou 9 meses no seu ventre, ele volta para o plano espiritual, às vezes de repente, ou às vezes por alguma doença, ou às vezes de alguma maneira, que era aquele tempo que ele tinha para conviver com aquela mãe, com aquele pai, com aquela família. Então, gente, quando vocês pensem assim, quando a gente reflita, quando a gente possa refletir de acordo com essa condição de uma mãe se despedir tão repentinamente do seu filho, ou as mães que despedem do seu filho de forma repentina pelo suicídio, nós temos que entender que é uma prova tanto para a mãe quanto para o filho. Que aquele tempo que aquela criança tinha que passar por aquilo, que é divino, que é uma providência divina, que ele estava já no seu planejamento reencarnatório, que estava previsto que ele iria passar por aquilo, que ele ia passar por aquela dor, ou que ele ia passar por aquela doença, e os pais estariam ao lado dele para dar força, para dar o respaldo, para dar o amparo que ele necessita. Entendem? Então, meus queridos, meus amados irmãos, nós sabemos que é uma dor muito profunda. Mas também temos que entender que essa dor, ela vai dando espaço, que o tempo cura tudo e que o amor é a maior cura das feridas de uma perda ou de uma saudade de um ente querido. Então a gente pensa assim, como nos traz Allan Kardec, qual a melhor maneira de despedida desse familiar? Qual é a melhor maneira da gente entender que aquele familiar volta para o plano espiritual e a gente continua? Como tem o filme do Chico Xavier, como tem o filme de Nosso Lar, como tem o filme de E a Vida Continua. São filmes espíritas que a gente precisa entender, que a gente precisa assistir. O Alma, né, Rô? Soul, que é Alma em inglês, que é um filminho da Disney, que vem falar para nós como nós podemos enfrentar essa dor da separação da morte que não existe. Eu estou simplesmente usando essa palavra para vocês entenderem que essa separação não existe. Que não existe a separação pela morte de pessoas que se amam. Como o Roberto disse a respeito do desencarne da mãe dele, do pai, que foi por câncer, né? Da minha mãe também, que nós nos despedimos dela por 1 ano e 2 meses, de uma doença terminal, de um câncer que ela teve no estômago. E aí a gente foi ali, meio que cuidando e ao mesmo tempo vivenciando aquele luto junto com ela. E esperando que a espiritualidade estivesse ali cuidando dela, amparando e também trabalhando a sua cura. Então eu falava pro Roberto, a minha mãe vai se curar, ela vai se curar. E ele dizia, não, Cíntia, o câncer é terminal, não tem jeito dela melhorar.
Mas o que eu estava dizendo? Que ela ia se curar? Era pelo Espírito. Que nós vamos acreditando, né, Júrcia? Um beijo pessoal de Capetinga, minha amiga. João, um beijo, querida. Um beijo ao pessoal de Tuverava. Um beijo a todos aí. Então, gente, isso mesmo. Na verdade, podemos consolar muitas mães que passam por situações iguais, pois nossos filhos continuam vivos em espírito. Isso mesmo, Judete. Isso mesmo, minha amiga. Gente, eu acho lindo essa parte que eles falam de que o espírito continua vivo. Numa palestra que o Haroldo Dutra diz, que os pais chegaram naquela palestra para conversar com ele, tinha acabado de despedir do seu filho de forma acidental, de uma forma repentina, de uma forma muito brusca. Que um acidente eu acho muito brusco, acho muito brutal o acidente levar o nosso ente querido. Porém, está no planejamento reencarnatório. E nós vamos entendendo que isso é uma proposta de vida que eles fizeram para estar ali naquele momento e passar por aquela prova. E aí, os pais desse espírito chegam para o Haroldo e falam assim: Haroldo, por favor, nos dá uma mensagem, porque a gente não aguenta mais esse sofrimento, essa dor é muito profunda, é muito dolorida. Diga alguma coisa para nós. E aí o Haroldo abaixou a cabeça e não sabia o que dizer, porque ele disse assim: por mais que eu diga algo para vocês, nenhuma palavra poderá retirar a dor de vocês. Mas uma coisa eu posso te garantir: o espírito do filho de vocês vive. Ele está vivo. E ele está vivo e recebendo as suas orações, e recebendo o amor de vocês, e recebendo o consolo de vocês, e o amparo da espiritualidade maior. Não é, Roberto? Não é eu só assim? queria comentar uma coisa. É Judete, né? É a Judete, nossa amiga de Morragudo. Judete, assim, a nossa régua não pode ser utilizada para medir a dor de ninguém. Isso eu aprendi com tantos e tantos anos no meu trabalho, no meu exercício, das minhas funções. Alguma coisa que pode não ter importância para você, pode ter muita importância para outra pessoa. Então, sentimento não dá para medir. Não existe uma régua para um padrão. Então, só você mesmo sabe a intensidade da dor que é perder uma criança de 7 anos. A única 7 coisa, meses. 7 meses, né? 7 meses. A única coisa que eu posso te dizer que vai amenizar a sua dor, que vai te trazer maior e melhor condições de enfrentar, né, essa saudade que é muito comum, é através do estudo, é através da leitura, né? Porque você, a partir do momento que conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito no Evangelho de São João. A partir do momento que você cria o entendimento da necessidade, existe a necessidade, Deus criou a morte porque existe a necessidade de ter essa passagem, essa separação do espírito com a matéria. Então, nós conseguimos amenizar um pouco esse sofrimento, essa saudade que é muito comum, né? Mas não dá para medir, não dá para medir. Eu tenho uma amiga, também não tenho autorização para falar o nome dela, mas ela perdeu um filho, o único filho, com 18 anos de idade, um moleque fabuloso, né? Um respeitador, um moleque muito querido, não só, né, por ela e pelo marido, mas também por toda a sociedade lá onde eles moram. E ela perdeu, um menino, partiu com 18 anos de idade. E ela ficou inconsolável, passou anos e anos. Ela teve uma psicografia, né? Ela não é espírita, mas ela foi numa sessão de psicografia com a intenção de ter uma mensagem, teve a mensagem, e eu fui visitar ela certa vez, ela me falando disso, mas
Eu sou espírita, você foi. Eu falei, então fica tranquilo. Ele te falou o quê? Ele falou que ele está bem, me contou e tal. Mas eu notei que ela não acreditava muito na história. Eu falei assim, você tem a carta aí que ele psicografou? Tem. Ela me mostrou a carta, estava na gaveta, eu li a carta, uma carta muito bonita. E no final tinha assinatura. Eu falei, alguma vez você já conferiu essa assinatura aqui? Não, nunca fiz isso, nunca. Eu falei, você tem outra coisa que ele assinou? Aí ela mexeu lá, tinha uma carteirinha dele que ele tinha assinado, não sei aonde, a assinatura mesmo, assinatura, sabe? Aí eu coloquei as duas assinaturas, falei, dá uma olhada aqui. Você tem alguma dúvida que é teu filho que entrou em contato com você, dizendo que está bem, né? Agora, se você ficar nesse sofrimento todo, a vida inteira, né, ele vai ficar perturbado com você lá no plano espiritual. Né? Porque se nós sofremos aqui no plano material com a partida de algum ente querido, eles também sofrem vendo o nosso sofrimento aqui. Sentindo a falta que nós estamos fazendo para eles, né? Deles, a falta que eles estão fazendo, eles sofrem também. Então, mas isso é muito pessoal, muito pessoal. Então, aqueles que perderam um ente querido, alguém que amava demais, o melhor caminho é o estudo. É o estudo para você entender a necessidade que é dessa passagem. Exatamente. E também, gente, essa palavra que o Roberto falou é muito forte, porque são depoimentos que a gente recebe de pessoas que passam por isso. Então, quando a gente, e tá no Evangelho, quando a gente tem essa despedida do ente querido, que às vezes é repentina, que às vezes não dá nem pra gente saber por que aquela pessoa desencarnou, um seu irmão, um seu amigo, um parente, um cônjuge, um noivo, tipo uma amiga que ela estava preparada para casar, o noivo teve um aneurisma e ele faleceu antes do casamento. Então ela ficou com aquele ressentimento daquele casamento que ela já estava esperando e não aconteceu, né? E também, Janete, um abraço para vocês, Poliana, um abraço. E também, minha amiga, quando a gente despede de um ente querido que já está doente, nós trazemos também essa mensagem que ele está sendo libertado, que seria muito egoísmo da nossa parte se a gente pensasse que ele estivesse com a gente ali sofrendo. Às vezes passando por uma dor profunda do câncer, ou uma doença terminal, ou uma doença por uma dor muito forte, com problemas psicológicos, espirituais. E aí a gente pede para que a espiritualidade ampare aquele ser, aquele ente querido, aquele familiar, que ele possa chegar do outro lado e que a família espiritual esteja lá esperando por ele. Que Jesus e a sua equipe espiritual, a equipe de Chico Xavier, de André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa levar esse ente querido para os hospitais espirituais. Quando nós participamos de reunião mediúnica, é assim que a gente recebe a mensagem de um familiar ou de um amigo ou de uma pessoa que busca um atendimento espiritual ali, que busca entender o que aconteceu. Porque muitas pessoas, como o Roberto falou, a gente não nasceu espírita. Às vezes, nós passamos pelo evangélico, o Roberto passou pela religião evangélica 24 anos. Eu também passei pela igreja católica. Então, quando a gente fala assim, morreu, acabou. Não, gente, não é assim, porque quando você chega do lado de lá, tem um planejamento espiritual que está te esperando. A nossa vida continua. Nossos trabalhos, o amor pelos os nossos entes queridos, o amor pela nossa família. Você consegue ler lá?
o amor pelas pessoas que estão junto com a gente, o laço que une a família, o seu ente querido com você, é simplesmente o amor que você sente por ele e ele sente por você. Ah, mas todos são assim? Não. Aqui Allan Kardec e os espíritos de luz explica que tem pessoas que não ligam, porque não tem ligação, não tem esse liame que fica ali interligado um com o outro. Então, gente, aquele que desencarna também sente saudade. Como a gente disse na outra live, espero que vocês possam vê-la. Está no YouTube, está também no Face, no Instagram. A morte não existe. E se nós, como o Roberto falou, se nós vamos ficar todo o tempo chorando por desespero, eles também vão ficar desesperados do lado de lá. Porque eles percebem a nossa dor, eles percebem a nossa tristeza, eles percebem o nosso amor, eles percebem que nós oramos por eles, eles recebem essa oração. Divaldo Franco conta que teve um espírito que passou por um suicídio e ele se jogou de frente ao trem. E naquele momento, ele sentiu tanta dor, que Divaldo Franco se condoeu por ele e fazia orações por ele todos os dias, sem ao menos conhecer quem era. E um tempo depois, esse espírito chega para ele e disse para ele que se apresentou, que era o rapaz que tinha se jogado na frente do trem e que nos momentos de aflição, o único momento que ele sentia um pouco de alívio era no momento que o Divaldo Franco orava por ele. Eu acho linda essa passagem. E tá aí no YouTube que o Divaldo conta que as orações, a prece pelo ente querido, é também uma forma de amor, é uma forma de caridade. Ah, mas eu não vou ficar orando pro meu familiar que desencarnou, porque não tem importância isso. Gente, tem muita importância. Não é assim. Todas as orações, todas as preces, vibrações de amor, de vibrações de luz que você manda para o seu ente querido, ele vai receber. Assim como aconteceu no nosso lar. Quando André Luiz estava no umbral, né? Ele chega e passa 8 anos no umbral. A sua mãezinha orando para ele, para que ele se perdoasse, para que ele se arrependesse de tudo aquilo que aconteceu, das faltas que ele cometeu. E assim, diante da oração, diante do pedido da sua mãezinha, ele consegue. E também, naquele momento que ele pede, ele mesmo pede e se arrepende. E ele pede a ajuda do plano espiritual. E aí ele é levado para o hospital espiritual e aí é cuidado. E é feito todo o atendimento que o espírito necessita. Então, gente, veja esse filme, acompanhe, porque é muito importante nós entendermos, como o Roberto falou, e ele citou muito bem. Quando nós estudamos, nós vamos entendendo a importância do desencarne, entendendo a importância desse processo que acontece, esse processo de aprendizado, não é mesmo? Exatamente. Ninguém, absolutamente ninguém que chega no plano espiritual vai deixar de ser atendido, vai deixar de ser cuidado. Mesmo aqueles nossos irmãos que acabaram voltando ao plano espiritual através do suicídio, mesmo eles serão uma hora resgatados, tratados, cuidados. Então aqueles, imagine só aqueles que desencarnaram por causas naturais ou decorrência
de uma doença, de um infarto, de um câncer, né? De uma doença qualquer, não se preocupe, porque mudou só de mãos de cuidado. Aqui você está cuidando da sua mãe, cuidando do teu pai, ele desencarnou por um motivo qualquer, ele vai chegar no plano espiritual e lá existe uma infinidade de espíritos evoluídos que são especialistas nessa recepção. São especialistas nessa recepção, que entendem aquele momento da chegada do espírito lá, a confusão mental, psicológica que eles estão, né? Vão entender, muitos chegam, a maioria de nós, quando chegar no plano espiritual, vamos achar que nós ainda estamos aqui na matéria. Né? Mas eu não morri? Não, que a gente vai continuar vivo. Então nós vamos ser recepcionados por espíritos elevados, que têm entendimento, sabe? Então, assim... Nossos protetores, nossos protetores, aqueles que estão o tempo inteiro nos ajudando, mesmo aqui encarnado, quando chegamos no plano espiritual, aqueles entes queridos que foram antes de nós, consanguíneos. Então, fiquem tranquilos. Aquele que teve a partida aí, nós tivemos esses 2 anos aí, se vocês notarem, não foi só a pandemia que levou a partida de muitos, né, muitos encarnados, mas assim, também aumentou muito as mortes por infarto, principalmente. Eu tive muitos amigos nesses 2 anos que infartaram e voltaram para o plano espiritual. Semana retrasada mesmo, um amigo meu aqui de longa data, né, teve um infarto, e novo ainda mesmo, praticamente da minha idade. Então, esse pessoal está voltando para o plano espiritual porque estava dando planejamento. Ninguém, absolutamente ninguém parte desse planeta antes da hora, salvo os suicidas. Mas mesmo os suicidas, se eles praticaram, foi com a permissão de Deus. É o livre-arbítrio deles. Mas houve uma permissão. Né? Houve uma permissão. Porque às vezes é mais fácil receber esse espírito no plano espiritual, fazer um novo planejamento reencarnatório, porque esse estava muito pesado. Né? Por que eu amo o Espiritismo? Porque o Espiritismo, ele nos traz esse conhecimento, que nos deixa tranquilo, que nos deixa em paz, que nos deixa em equilíbrio com a vida. Então, estudem, pesquisem, né? E não vejam a morte com essa preocupação toda, né? Viva intensamente enquanto você está encarnado, mas com a consciência de que você terá inúmeras outras oportunidades, novas experiências, novos núcleos familiares, novas culturas, porque nascer, renascer, evoluir sempre, tal é a lei, como enfatizou Allan Kardec. Muito bem, Roberto, lindas suas palavras. Marcelo está dizendo que para cada um, gente, é um tempo, né? O luto, viver o luto, ele é muito importante, ele é necessário para nós trazermos o reequilíbrio. Então, para cada um é um tempo. E é muito importante a gente entender isso. Obrigada, Marcelo, pela sua mensagem. E também que ele está dizendo que com o estudo ele aprendeu muito. E aprendeu a celebrar e conquistar, enviar ao plano espiritual em forma de prece. Isso mesmo. Gente, quando a gente vai trabalhando essas feridas, trabalhando esse processo do luto, é muito particular, para cada um é de uma forma. Mas o processo de luto, ele existe 5 fases. Existe a parte da raiva, existe a parte da depressão, existe a parte da barganha,
existe a parte do aceitar e existe a parte da revolta, né? Então eles vão trabalhando isso num momento assim de muita, uma parte se confunde com a outra. E a gente tem que entender que é um momento que nós precisamos passar. E de uma forma positiva. Ah, mas como que eu posso pensar que eu vou entender que o meu filho se foi, que eu, de repente, de alguma maneira, ele foi retirado de mim? Primeiro, gente, nada é nos retirado. Deus nos empresta essa alma para que nós possamos cuidar. É como se fosse uma pérola, uma pedra muito valiosa, que nós vamos cuidando daquela pedra como uma joia muito rara, valiosa e especial. Porém, vai chegar o momento que Deus pede para que nós possamos devolver essa pedra. Ou até mesmo nós temos que voltar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira existência. Porque aqui é muito rápido, é muito efêmero. A nossa vida aqui é uma passagem. Então, gente, nós vamos entendendo e compreendendo que essa luz, que esse amor, que esse tempo, que essa fase vai ajudando a curar as nossas feridas, aquela falta, aquela tristeza, aquilo vai dando espaço para você lembrar das boas lembranças que você teve com aquela pessoa, os bons momentos que você teve, ver as fotos, falar com o seu irmão sobre a sua mãe, sobre o seu pai. Isso acalenta o nosso coração. Ah, você lembra quando aconteceu aquilo outro? Ah, pois o meu filho era assim. Se ele estivesse aqui em carne, né, em matéria, ele estaria com tantos anos, tal. Isso é muito comum a gente fazer. E às vezes a minha amiga faz muito isso. Às vezes ela coloca a foto do filho dela e de saudade. Às vezes eu também coloco a foto do meu pai. Às vezes no Facebook, ou às vezes alguma lembrança que vem pelo Face, foto que a gente postou de lugares que a gente esteve, e aquilo é muito bom para mim. Eu não vou ficar triste, chorar, porque eu sei que ele está aqui do meu lado, eu sei que ele faz presente, eu sei que a cada momento que eu vou dormir, que eu oro por ele, que eu oro pelos entes queridos, pelo nosso familiar espiritual, eu sei que eles estão ali do lado da gente, né, Roberto? E que eles sentem também gente ali. Eu tenho uma técnica um pouco diferente para abordar a saudade. Né? Às vezes é muito comum você sonhar com teu pai, com tua mãe, com alguém que já partiu, que você gosta muito. E, na realidade, quando você sonha, é porque você encontrou com ele realmente, né? Ele veio lá do plano espiritual e para vocês... A gente não lembra de toda a conversa, tudo que aconteceu no sonho, só uma parte. Então, eu tenho a seguinte técnica. Às vezes, quando eu estou acordado, né, e começo a lembrar da minha mãe, do meu pai, né, que já partiram, ou dos meus tios, né, tem tios também tem um tio também que já retornou para o plano espiritual, eu fico pensando assim, o que será que eles estão fazendo agora? Né? Será que eles estão... algum curso lá no plano espiritual, estudando, né? O que será que eles estão fazendo, né? Será que eles estão, sei lá, arrumar um serviço lá, né? Porque um trabalho, porque no plano espiritual se trabalha pra caramba, né? Será que eles já estão aptos, já estão trabalhando em alguma coisa, né? Eu fico pensando, isso me conforta bastante, sabe? Porque a morte é semelhante àquele... Imagina que nós morássemos num continente hoje e não tivéssemos qualquer tipo de comunicação, não tivéssemos telefone, internet, WhatsApp, nada disso, né? E um filho seu resolvesse ir trabalhar em outro continente, ou trabalhar na África, e pegasse um navio, e ele fosse para lá, né?
e com data certa, daí 20, 30 anos que vocês iriam se encontrar. Você sabe que ele está lá, né? Trabalhando, não tem como você ver, conversar com ele, mas você sabe que ele está lá. É a mesma coisa da morte, né? Então, é uma viagem que alguém fez, põe na sua frente para um determinado destino, que é o amor a todos, é o mesmo destino nosso, só que ele foi na frente. E ele está lá aguardando, né? Então, é a mesma coisa. Então, eu acalento, né? Eu combato essa saudade com esse tipo de pensamento. O que será que ele está fazendo agora, hein? Será que meu pai, do jeito que ele era... Seu avô, sua tia mandou mensagem. Meu avô, né? Meu avô deve estar trabalhando de socorrista, né? Com certeza. Meu pai deve estar lá... Seu Tubia Menezes. Meu avô... às vezes os dois estão juntos lá, né? Com certeza. Um projeto. E eu tenho certeza que é isso mesmo. Minha mãe também deve estar lá, estudando, não é bem a dela não, mas ela deve ter arrumado algum trabalho no plano espiritual, né? Aguardando o nosso retorno para encontrar. Fazendo um crochêzinho, né? Não, lá não tem essas coisas materiais, mas tem trabalho, muito trabalho. Então, quando nós chegarmos lá, valeu essa encarnação, e aí, vamos planejar a próxima, eu preciso trabalhar isso, preciso trabalhar aquilo. Então, a doutrina espírita nos ensina tudo isso. Simplesmente até breve, né? O que são alguns anos em face da eternidade. Sim. Gente, a gente vai terminando, Você quer fazer a prece? Não, pode ir. Então nós vamos finalizar com uma mensagem linda que eu trouxe aqui Nossa, achei maravilhosa essa mensagem do Espírito Sanson. Ele diz assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem amados, e se pedir a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, que apaziguam a saudade. Sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. É isso aí, gente. Uma nova vida. Essa mensagem nós vamos finalizar agora falando sobre o Biratã Rosa, que é um livro Caminhos da Sabedoria. Quem tiver aí pode acessar. Nunca diga que perdeu aqueles que daqui se foram pela porta da morte. Quando morre alguém que nos é muito querido, não perdemos. Ele apenas se ausentou de nós. Partiu para o desconhecido, onde um dia reencontraremos. A morte não é o fim, mas o início de uma nova vida mais perfeita do que esta que vivemos na matéria pesada no nosso corpo físico. É uma libertação. No plano espiritual, somos revestidos de um corpo glorioso, mas um corpo celeste, o perispírito, que é o nosso corpo energético, que se desprende do corpo terreno quando este morre. Os que daqui se foram já estão revestidos desse corpo luminoso. Eles são os mesmos, têm as mesmas feições, tão nossas conhecidas, e o mesmo amor por nós, que os amamos tanto. Mais um pouco de tempo, mais um riso, mais uma lágrima, um sonho a mais, e já estaremos com eles, também revestidos de luz. Meus queridos, um beijo no coração de vocês, que Deus esteja com vocês sempre. Um beijo, pessoal que participou, gratidão sempre, que nós estejamos sempre juntos e que possamos participar do nosso estudo. Domingo, 20 horas, estaremos aqui ao vivo, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Roberto. Gratidão. Boa noite a todos.